Uma base de dados ou um banco de dados é um conjunto de informações, né, organizado, que permite a gente gerenciar as informações. O que quero dizer é o seguinte: quando a gente cria uma base de dados ou usa uma base de dados, é na intenção de podermos gerenciarmos as informações. Então, a base de dados é um conjunto de dados, né, organizados e gerenciado por um sistema na qual vai fazer a configuração e o gerenciamento do próprio banco de dados. Bem, aqui estamos a falar de uma banco de dados lógica, tá? Não física, estamos a falar de aplicativos. Então, esse GBD é um sistema de gerenciamento de base de dados. Existem vários, tá? Entre elas temos o Oracle, temos o Microsoft SQL Server, temos o MySQL, onde nós iremos nos focar, e temos também o PostgreSQL, entre outros. Temos o SQLite, o Firebase, entre outros que aqui foram aqui destacados. Bem, a principal função de uma base de dados é permitir que grandes volumes de dados ou informações sejam armazenados de forma segura. E quando se armazena de forma segura, mais tarde vai pretender recuperar esses dados de maneira eficiente. Isso inclui a capacidade de garantir que os dados sejam disponíveis para múltiplos usuários ao mesmo tempo, sem prometer a integridade ou a segurança das informações. Bem, o exemplo prático que podemos ver, por exemplo, é no sistema bancário, né? Nós temos verificado, tu crias uma conta no banco e lá tem lá teu valor, tem lá teu dinheiro, e tu podes sacar o dinheiro em qualquer dispositivo, ou em qualquer ATM, ou qualquer multicaixa. Então, isso também é uma base de dados e permite que ele faça um gerenciamento múltiplo, de forma segura, de forma íntegra. Íntegra são recursos, ou eu posso dizer que integridade consiste em manter os dados íntegros ou não ser alterado por qualquer tipo de pessoa. Então, que alterar as informações tem que ser uma pessoa com credenciais para tal. Tá? Não precisa qualquer pessoa pode alterar os meus dados, por exemplo. Então, é nessa vibe que eu queria explicar a integridade dos dados. Então, a integridade dos dados é manter os dados consistentes, tá? Manter os dados consistentes. Ok, e quanto à segurança, também existem recursos que garantem a segurança de dados na nossa base de dados. Falando de unidade de base de dados, nós podemos dizer que existem vários tipos de bases de dados. Tá? Em princípio, eu diria que temos bases de dados que são repositórios lógico ou físico. Então, uma base de dados é um repositório lógico, ou melhor, uma base de dados é um repositório que pode ser lógico ou físico, que tem a capacidade ou objetivo de armazenar as informações de forma íntegra e de forma segura. Bem, temos, por exemplo, eu falei de base de dados lógico, ou falei de repositório lógico. Um repositório lógico, podemos dar exemplo, por exemplo, do Google Drive, podemos dar exemplo do OneDrive, Dropbox e por aí fora, os recursos existem por aí. Agora, exemplo de base de dados físico, posso dar exemplo de uma pendrive, de um caderno de anotações, porque lá contém informações organizadas, tá? Porque uma base de dados é um conjunto de dados organizado e estruturado. Quando eu abro o caderno, eu consigo ver, por exemplo, vamos dar exemplo de um caderno de anotações do aluno escolar, do aluno que estuda, por exemplo. Ele agrupa ou organiza os seus conteúdos em data, disciplina, por aí fora. Então, essa organização é uma base de dados, mas é uma base de dados física, tá? É palpável, uma base de dados física, não estamos a negar. Também temos base de dados que posso dar exemplo também de uma pendrive, como eu disse, de um disco duro ou de um CD, por aí fora. Então, todos eles acabam por ser recursos que nos ajudam a armazenar as informações, tá? Estamos entendendo a lógica. Ok, então que fica claro que temos base de dados lógica e temos base de dados físico. Os dois são repositórios que podem armazenar informação, porque a base de dados não é só MySQL, PostgreSQL, não. Eles até acabam por ser mais aplicativos. Temos aqueles que a gente consegue apalpar e consegue beneficiar e gerenciar as informações que nelas são contidas. Espero que fique claro.